Olá pessoal, sejam bem-vindos à parte 2 da nossa segunda aula aqui da disciplina de geradores e motores elétricos. Sou o professor Daniel, sejam bem-vindos. A gente vai falar agora, a gente terminou de falar na parte passada, né, sobre os geradores elétricos. Agora a gente vai falar sobre os motores elétricos, ok? A gente vai começar nessa parte sobre conversando um pouquinho sobre os motores de corrente contínua. Bom, inicialmente, o que é um motor elétrico, né? Um motor elétrico é uma máquina, da mesma forma como o gerador elétrico, só que ele faz a transformação contrária. Enquanto que o gerador elétrico, ele transforma energia mecânica em energia elétrica, o motor elétrico, ele transforma energia elétrica em energia mecânica. Vocês têm exemplos bastante conhecidos. O ventilador é um motor, né? Ao qual está associado uma hélice, né? Então, que gera esse movimento rotativo a partir da energia elétrica que ele recebe, né? A furadeira e várias outras ferramentas, né, que a gente utiliza no dia a dia funcionam, né, por causa que tem dentro delas um motor elétrico. Bom, o princípio de funcionamento dos motores elétricos também é eletromagnético, bem como nos geradores elétricos, né? Aqui o que acontece é um pouco diferente. A gente tem agora uma geração de um torque, ou seja, de um movimento rotativo, de uma força que faz com que o rotor gire, né? A gente chama essa força de torque. E essa força é gerada a partir do quê? A partir de uma interação entre dois campos magnéticos. Então eu tenho um campo magnético estacionário, no caso do motor CC, e eu tenho um campo magnético que é gerado dentro do rotor. A interação entre esses dois campos, ela gera uma força, e essa força então faz com que o rotor comece a girar. Bom, da mesma forma como no gerador elétrico, um motor ele é composto de várias partes, e essencialmente as mesmas, ok? Ele tem um conjunto de campo que gera um campo magnético e também tem um rotor que sofre a ação desse campo magnético. Então, o princípio básico ele pode ser descrito por essas imagens aí. Ó. A gente tem, na imagem bem da esquerda, né, um campo magnético sendo gerado, norte e sul, que a gente já sabe pode ser gerado, por exemplo, por eletroímãs. E dentro desse campo eu tenho um pedaço de fio, tá ali dentro um pedaço de fio parado, ok? Porque não existe nenhuma força atuando sobre esse fio. Imagine que esse fio, na verdade, representa o rotor, que a gente quer que gire, ok? Se por acaso agora eu passo uma corrente elétrica por esse fio, que é a imagem do meio, eu vou formar ao redor desse fio um campo magnético. Então aqueles flechas ali na forma de um círculo, elas representam o campo magnético que está sendo gerado ao redor do meu fio quando eu passo uma corrente elétrica por ele. Então vejam que agora eu tenho um campo elétrico linear indo do polo norte para o sul e tem um campo um campo magnético, desculpe, circular ao redor do fio. Agora a interação entre esses dois campos é que vai gerar uma força que leva o meu fio para cima. Nesse caso a gente pode ver ali pela imagem na direita, né? O fio ele está sofrendo uma força que está levando ele para cima. Então se a gente tem uma espira com dois lados, né, no nosso rotor, se a gente consegue fazer com que um lado da espira vá para cima e o outro vá para baixo, a gente consegue criar um movimento de rotação. E é esse o princípio de funcionamento do motor, ok? Do motor elétrico. É a geração do torque a partir da energia elétrica que a gente passa pela bobina ou pelas espiras, né? Então aqui a gente tem um desenho um pouquinho mais de detalhe com o campo magnético sendo gerado entre os eletroímãs ali norte e sul. E a gente tem duas espiras, ou uma espira em duas posições, a gente pode imaginar, né? Quando eu passo uma corrente, né, tá mostrando ali a direção da corrente, essa espira, ela sofre uma ação de uma força. Então ali o lado A, por exemplo, ele vai para cima, e o lado B está sofrendo uma força para baixo. Então eu consigo fazer uma rotação dessa espira. E essa é a maneira que é gerado o giro dentro de um motor elétrico, ok? Então eu tenho vários aspectos desse circuito que são importantes para controlar, por exemplo, a velocidade, a força desse motor. Alguns aspectos importantes e principais são a intensidade desse campo magnético, ok? Quanto maior a intensidade do campo magnético que eu gero, mais força eu vou conseguir gerar.
A intensidade da corrente que eu passo pelas minhas espiras, então uma corrente maior vai produzir um campo magnético maior ao redor do fio e vai interagir com mais força com o campo magnético estacionário e vai produzir uma força maior. O número de voltas de fio que eu tenho ali nas minhas espiras, né? Nesse exemplo eu tenho só uma espira, mas eu posso ter várias, né? Provavelmente vou ter várias, né? Aliás, certamente vou ter várias, porque senão a força gerada seria muito pequena. E a própria posição da bobina dentro do campo magnético. No caso, eu tenho a espira na vertical e na horizontal aí nesse desenho, né? Em um momento, o torque é bem forte, mas em outro momento, o torque é zero. A gente poderia imaginar, poxa, mas então a minha bobina, quando ela chega na vertical, onde o torque é zero, o meu motor vai parar? O motor pararia, né? Porque o torque agora que está sendo induzido nele é zero. Mas como o motor ele já está girando, né? Ele, pela inércia, ele continua a rotacionar e aí o torque volta a ser diferente de zero e o motor, na verdade, não para mais, né? Depois que ele é iniciado. Tanto que muitas vezes a gente tem um motorzinho, né? Que a gente bota para funcionar, ele tranca, né? Mas se a gente dá uma mexidinha nele assim, ele começa a desenvolver o movimento, né? Às vezes é isso, é que ele parou por alguma eventualidade num ponto onde o torque é zero, então a gente tem que ajudar ele a ir adiante. Bom, a construção do motor CC é essencialmente a mesma de um gerador, só que ele é usado ao contrário, ok? Então a gente tem aí no desenho o eixo, tem o induzido, tem a armadura, tem o rotor, esse é o rotor na verdade, né? A gente tem o rotor, a armadura, tem o coletor, com segmentos coletores, essencialmente a mesma construção. Vai possuir escovas também, as bobinas de campo, que não estão aí nesse desenho, né, elas são estacionárias. Também, da mesma forma que nos geradores elétricos, eu tenho vários tipos de ligação que eu posso fazer no meu motor, internamente, né? Então, eu posso ligar o campo em série com a minha armadura, que é essa bobina aqui, né? O campo em série, ou seja, as duas estão ligadas em série. As bobinas que geram o campo magnético e as bobinas que recebem a corrente que geram o campo magnético para interferir com o campo, né? Ou então eu posso ter o campo em paralelo com a minha armadura, que aí seria essa bobina aqui. No caso, eu estou mostrando aí unicamente o tipo misto, que ele possui uma bobina de campo em série e uma bobina de campo em paralelo, ok? Quais as diferenças, né, que acarretam essas ligações diferentes, né? Bom, a bobina em série, a bobina de campo em série com a armadura permitem que eu tenha um motor com mais força, com mais torque inicial. Então, quando eu preciso movimentar cargas ou fazer trabalhos onde eu exijo uma força muito grande, um torque muito grande no início, né, para movimentar a minha carga, em geral se utiliza a vantagem oferecida pela bobina de campo em série. No caso que eu preciso em caso que eu precise de um motor onde eu precise controlar melhor a velocidade do motor, então eu utilizo bobinas de campo em paralelo, que elas permitem uma regulação, né, um controle mais fino da velocidade e da força do motor. Se eu quero as duas vantagens, eu utilizo o tipo misto, que contém uma bobina em série, para garantir força para o meu motor, garantir torque, e uma bobina em paralelo para garantir um controle melhor do meu motor. Bom, um aspecto importante dos motores de corrente contínua é a geração da força contra-eletromotriz. À medida que eu começo a rotacionar o motor, eu ligo o motor e o motor começa a girar, esse giro do motor, ele produz no meu induzido uma tensão, como se fosse um gerador elétrico. E essa tensão, só que essa tensão agora ela está ao contrário, né? Ela gera uma corrente que é contrária à corrente que eu estou injetando no meu induzido. Então ela diminui a força do meu motor. Isso é inevitável, não tem como a gente evitar isso, ok? Então é uma característica dos motores, todos eles vão, à medida que eu vou girando eles vão gerar uma força contra-eletromotriz que causa uma oposição à corrente que está gerando o torque, né? Isso é interessante, por exemplo, no motor de corrente contínua de bobina de campo em série, porque no início eu não tenho nenhuma força contra-eletromotriz, porque eu não tenho nenhum giro, então a corrente é muito alta, então por isso que ele tem um torque muito forte, né?
Então ele tem uma força muito grande, mas à medida que ele começa a girar, eu vou aumentando a força contra a eletromotriz e ela vai cancelando um pouco a corrente que gera o torque. Então aí ele vai tendendo a diminuir o seu torque, né, à medida que ele vai girando. Então a força contra a eletromotriz é uma característica importante dos motores, no projeto dos motores, que tem que ser pensada, né, quando a gente pensa em uma aplicação onde a gente vai precisar de um motor, se esse motor é em paralelo, se o motor é em série, a força contra a eletromotriz vai agir, vai influenciar de formas diferentes, ok? Bom, o motor CC, ele também tem uma característica interessante, que é permitir inverter o giro dele, né? A gente pode girar o motor tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. A única coisa que a gente precisa fazer é inverter a tensão, né, que a gente aplica ou na armadura ou no campo. Se a gente inverter tanto a tensão do campo quanto a tensão aplicada na armadura, na verdade a gente não inverte, né? A gente inverte as duas e acaba não invertendo nada. O motor gira no mesmo sentido. Mas se a gente inverter a tensão apenas da armadura ou a tensão apenas aplicada ao campo magnético, a gente consegue inverter o giro do motor CC. Então é fácil a gente fazer essa inversão. Aí tem um esquemático, né, mostrando uma maneira, utilizando uma chave aqui de 2 polos, né, em 2 posições, e com duas bobinas de campo, né, ou bobinas de campo divididas com uma derivação central aqui, que permite a gente girar, dependendo da posição da chave, né, girar esse motor no sentido horário ou no sentido anti-horário. Nesse desenho aqui é interessante, nesse esquema, né, é interessante notar que a corrente que passa pela armadura, ela nunca muda de sentido. A única tensão que muda de sentido, ou inverte, é a tensão do campo, que é o que devia ser, né? A gente não pode inverter as duas, a gente tem que inverter só uma delas. O motor CC também é possível a gente controlar a velocidade dele simplesmente utilizando um resistor, né? A gente chama de reostato, né? Porque é de mais potência. Mas utilizando um resistor, para quê? Para controlar a corrente de campo. Corrente de campo maior permite que o motor gire mais rápido, corrente de campo menor permite que o rotor gire mais lentamente, ok? Então, dependendo se o motor for paralelo, for uma ligação paralela ou uma ligação série, né, operação série, essa resistência ela tem que ser colocada numa posição diferente, né? Vocês podem verificar isso nos desenhos que tem na apostila, como é que é a ligação do reostato para controle de velocidade no motor ligação paralela e no motor ligação série. Independentemente da ligação, o controle de velocidade é sempre feito dessa forma, ok? Controlando uma determinada resistência, como se fosse um potenciômetro, né? Que controla a corrente no campo. Bom, a gente chega aqui ao fim dessa segunda parte, falando dos motores de corrente contínua, e a gente termina na parte que vem a seguir, falando dos motores de corrente alternada e das aplicações deles nas aeronaves, ok? Obrigado.